meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular arte e desta feita nós vamos falar dos elementos visuais da arte. Quais são os elementos visuais da arte? É o ponto, a linha e a forma, tá? O ponto, a linha e a forma. Você sabia que os desenhos eles são feitos a partir de um ponto? Isso mesmo, a partir de um ponto. O conjunto de pontos forma uma linha, né? E a partir das linhas nós conseguimos desenhar, né? Conseguimos fazer vários desenhos, vários tipos de desenhos. Então, hoje vamos conhecer pelo menos esses 4 elementos básicos da composição visual, que é o ponto, a linha, a forma e a cor. A relação entre eles é o que dá às coisas as formas e os significados que possuem. Vamos conhecê-los, tá? O ponto é a unidade básica de representação visual. Você começa a desenhar a partir de um ponto, certo? É onde tudo começa, a partir do ponto que surgem todas as outras formas. E depois do ponto vem a linha, porque como eu disse no início, né? Vários pontos, um conjunto de pontos formam uma linha. A partir de um ponto podemos traçar uma linha. A linha é uma sequência de pontos. Essa linha deve ser entendida como força e direção e não apenas como linha de contorno. Isso quer dizer que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Eu estou lenta aí na sua apostila, tá, queridos? Então, para você entender o que é a linha. Então, a linha ela é formada a partir de um conjunto de pontos, tá? E logo nós temos a forma. A forma, uma linha fechada gera uma forma. Uma linha fechada gera uma forma. Uma massa, ao elaborar uma obra, a preocupação com a forma dos objetos representados na obra está diretamente relacionada com seu equilíbrio ou sua instabilidade, tá? Então, o ponto, tudo começa com o ponto forma a linha. Se eu fecho essa linha, eu já estou dando uma forma para essa linha que vai se tornar o quê? Uma obra de arte. As linhas e as cores nas obras do artista Elvis Almeida, você tem aí na sua apostila, tá? É interessante pensar a produção de Elvis Almeida. O artista não costuma trabalhar com referências de imagens reais ou imaginárias, porém se interessa pela repetição de formas como o círculo, a linha, ponto e listras, tá? Aí você vai observar aí na sua apostila, tá? Você vai observar aí na sua apostila o desenho de Elvis, a produção de Elvis Almeida. Olha só, esta aqui é a produção de Elvis Almeida, tá? Olha bem, tá? Tudo começou com um ponto que formou-se linhas e estas linhas ele transformou em formas. Olha só. E aqui na atividade 42 diz assim: após apreciar as obras, faça uma releitura bem bonita na seguinte imagem, não se esquecendo de usar as linhas, tá? Não se esqueça de usar as linhas. Use lápis coloridos para ficar uma composição, ou seja, um desenho bem interessante, tá? Aí você tem aqui, olha, a partir deste desenho aqui, tá aí na sua apostila, você vai criar
o seu próprio desenho, tá? Só que você vai criar, eu quero pedir para você fazer essa criação, essa produção artística. Você vai estar usando seu lápis colorido e você vai estar usando no seu caderno de desenho, tá bom? E trazer no dia 19 na escola. Entenderam? Então, queridos, é isso aí. Vou esperar o seu caderno de desenho com a sua produção artística belíssima, que eu sei que você sabe criar porque você é capaz, tá? Aí na atividade 43, que está na sua apostila, você vai criar, com base nas obras do artista Elvis de Almeida, sua própria composição, tá bom? Utilizando-se das linhas, pontos e formas, tá? Eu vou esperar no caderno de desenho essas atividades, tá? Atividade 42 e atividade 43, tá? Vocês sabiam que existem tipos de desenhos, né? Existe o desenho de memorização e o desenho de observação. O desenho de memorização é aquele que fica na sua memória, um desenho realizado de memória. Não temos à nossa vista, você não tá com ele aí na mão, tá? Você pega e desenha, tá aqui na sua memória. Eu vou desenhar um menino. Aí você desenha um menino, vou desenhar uma bola e você desenha a bola, mas você não está olhando para a bola. Agora, o desenho de observação é aquele que você tenta reproduzir ele. Você tem ele bem aí do seu lado, tá? E você vai tentar reproduzir, fazer igual, tá? Igual. Esse é o desenho de observação, tá bom? Na atividade 44, que está aí na sua apostila, diz assim: a professora Mariane, do 2º ano, pediu que seus alunos observassem um animal quando fossem para suas casas e orientou que os alunos prestassem bastante atenção nos detalhes, pois a partir dessa observação, no dia seguinte, eles iriam realizar uma atividade na sala de aula. Na sala de aula, Mariane pediu que seus alunos desenhassem o animal que observaram no dia anterior e que utilizassem suas memórias para desenhar os detalhes. Tá? Será que se eu pedir, quando você for lá na rua e ver um animal na rua, você chegar em casa, desenhar, observando todos os detalhes que aquele animal tinha, será que você consegue? Consegue sim, você também é capaz, tá? Que tipo de desenho os alunos fizeram? Que tipo de desenho os alunos fizeram? Tá aí na sua apostila. Eles fizeram um desenho de observação. O que é o desenho de observação? O que é? É aquele que você reproduz. Tá aqui do meu lado aqui. Por exemplo, eu tenho esse lápis bem aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado. Então, eu vou tentar agora aqui fazer um lápis aqui igual ele. Igual esse lápis aqui. Eu vou tentar agora aqui reproduzir igual esse lápis aqui. Agora, o de memorização é aquele que você foi lá na rua e viu as casas, viu os prédios, viu a praça. E quando chegou em casa, você tentou reproduzir a praça, tentou reproduzir as casas, os prédios que vocês viram, o cachorro, o gato, entendeu? Esse é o desenho de memorização, tá bom? E tem o desenho profissional, o desenho aleatório. Crianças, nós vamos ficar por aqui, tá? Mas ainda temos a colagem. Desculpa, nós temos a colagem. Colagem é um procedimento técnico, artístico, de utilizar várias matérias que podem ou não variar a textura, umas sobre as outras ou lado a lado, formando um motivo ou uma nova imagem, tá? Você pega um desenho, você pode estar recortando esse desenho e depois tentar montar um ao lado do outro, tá? Colando, fazendo a colagem. Ou você pode montar um desenho, criar o seu próprio desenho com colagem, tá? Com colagem de revistas, de jornais, né? Ou outro tipo de papel, tá bom? Então, nós vamos pedir
tá? Que você vai fazer no seu caderno de desenho uma linda colagem. Você vai usar a sua criatividade, trazer no seu caderno de desenho uma linda colagem, tá bom? Um trabalho de colagem. Você pode usar folhas, você pode usar botões, você pode usar palitos, né? Palitos de picolé, ou palitos de dente, ou palitos de fósforo. Você pode usar sementes, macarrão, feijão, né? Arroz. Você, de acordo, tá? Com aqui tá dizendo a apostila que é de acordo com o que o professor pedir. Eu vou dizer para vocês podem utilizar em qualquer um desses materiais que eu acabei de citar, tá? Ou folhas, botões, palitos, sementes, macarrão, feijão, qualquer um desses você pode estar utilizando aí no seu caderno, essa colagem, e trazer bem bonita para mim, tá bom? Beijos, até a próxima aula!